momento agora é conveniente falar sobre a questão das doenças, tratamentos das doenças, né? E até da saúde propriamente, porque devido ao estado sanitário que o mundo passa, né, o planeta inteiro, eu acho que é um assunto assim, muito fundamental, importante para ser discutido agora. Começando aqui pela questão da indústria farmacêutica, que é considerado talvez a segunda indústria do mundo. Eu digo talvez porque eu não tenho esse número com precisão. Ele só perderia para a indústria do petróleo. Mas eu acho isso um pouquinho discutível, porque dá para notar que onde tem um posto de gasolina, em volta você tem pelo menos 10 farmácias. Né? A impressão que eu tenho, às vezes, né, numa coisa assim meio empírica, né, que é a indústria do remédio, essa que vende aquilo que é vendido na farmácia, né? Os laboratórios são a maior indústria do mundo, né? E se sabe também que tem uma grande influência política, inclusive da questão do Rockefeller, né? Década de 70, por aí, ele teve 60 e 70, ele teve muita influência nessa questão do fomento à indústria farmacêutica, né? Do consumo de remédios. Então, atualmente, nós temos aí já comprovado que é possível se fazer remédios sem efeito colateral. Isso já está muito difundido, essa ideia, né? Já tem uma pesquisa de muito tempo que já comprovou essa possibilidade. Só que os laboratórios têm uma técnica de colocar um determinado componente que força aparecimento de um outro problema que obriga a compra de outro remédio e assim sucessivamente. Isso é um tema já discutido, já sabido, né? Mas como as patentes são de livre mercado, de livre acesso, essa indústria do remédio tem meios para manter isso da forma mais comercial e mais vantajosa, né? Mais lucrativa. Então é possível que se tenha remédio sem efeito colateral, mas não é interessante comercialmente. Segundo a pesquisa da célula-tronco, que se sabe que é uma eficácia enorme, né? Uma coisa que seria mais ou menos, a grosso modo, uma injeção que tem a capacidade de regenerar as células. E essa pesquisa já tem muitos anos. Então, pelo menos há 15 anos ou mais, essa pesquisa se encontra praticamente parada. Não se ouve falar mais nada sobre isso. E o que dá um certo indicativo, né? Um bom indicativo, que não houve interesse em desenvolver a célula-tronco, porque ela praticamente seria o fim de qualquer doença pela intervenção direta, né, nas células, né, do organismo, que iam finalizar qualquer tipo de doença. Mais um ponto aí seria a medicina genética, que é mais ou menos também, muito a grosso modo, uma manipulação dos genes que seriam identificados, né, genes que teriam a propensão a desenvolver uma determinada doença, eles poderiam ser programados antes da doença se manifestar, como também podiam ser corrigidos até após a manifestação dessa mesma doença. Isso, muito a grosso modo, é o que é divulgado pelos médicos, né, como uma coisa bastante concreta, e se previa lá pelo ano de 90, por aí, que até 2010 isso já estaria circulando. Então dá para entender, dá para ficar muito claro que houve aí um desinteresse pela questão também da medicina genética, é o que tudo indica. Isso não foi desenvolvido conforme podia. Então, qual a conclusão que nós podemos chegar em cima desses princípios, dessas premissas que eu coloquei aí? Medicina com remédio sem efeito colateral. Segundo, medicina genética. Terceiro, célula-tronco. O somatório desses três seria o suficiente para debelar praticamente todas as doenças ou deixar a doença dentro do planeta, né, dentro de um campo muito ínfimo, né, praticamente seriam eliminadas as doenças. E tudo indica que isso não foi porque isso contraria talvez a maior indústria do mundo, que é a indústria farmacêutica, a indústria do remédio. Então, como o nosso sistema ele segue uma ordem capitalista, que tem uma linha muito vertical, que não se preocupa com efeitos colaterais ou com bem-estar, né, de uma forma geral, é um conceito, né, de produção que joga numa linha muito vertical, é sempre para cima, ela não tem uma orientação lateral, ou seja, de efeitos colaterais. Então fica muito claro que nós só temos doença hoje no mundo porque o interesse comercial, o interesse econômico assim o determina.
E não é interesse da indústria, né, farmacêutica e do modo de vida capitalista que se tire essa faixa de atividade comercial em função do lucro, né, da parte exatamente comercial da coisa. Então a indústria da saúde virou realmente uma coisa comercial. Então o fato de se concluindo então que não ter doença foi uma coisa determinada sim pelo modo de sistema, pelo sistema capitalista, pelo modo de produção. Então, na medida que a doença é hoje um problema político, ou meramente um problema político, e do ponto de vista científico, técnico, do ponto de vista tecnológico, com os recursos que se tem, que eu citei aí, da medicina genética, da célula-tronco, seria possível sim eliminar qualquer doença. Então, o que amarra a questão de se debelar definitivamente as doenças no mundo é justamente o entrave do sistema capitalista. Então, na medida que o capitalismo ele foi desarmado, ele foi dissolvido, ele foi transmutado, ele foi transitado para uma outra forma de produção, possivelmente essa indústria da farmácia vai se transformar e toda a aplicação de saneamento, né, os tratamentos da doença vão evoluir rapidamente de uma forma que a doença vai ser eliminada do planeta. Mas isso se tornou um problema político e depende sim da superação de um modelo de um sistema capitalista de produção.